Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos e economia da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente não conseguiu fugir, pessoal, sinto muito, mas está todo mundo falando sobre as reformas e a gente precisa comentar um pouquinho sobre as reformas, as características delas. Muitos alunos, dos nossos cursos também pediram, então aqui a gente vai falar sobre reforma administrativa e reforma tributária, principalmente as que estão em discussão hoje em dia aqui no Brasil. E antes de mais nada, peço para você seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany, e agora apresentando meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de Risco e Performance do nosso curso de Mercado Financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar um pouquinho hoje sobre esse tema que está tão quente, as reformas que estão sendo encaminhadas ao Congresso. Bora começar. Vamos lá, e para acompanhar a gente no bate-papo também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinho. Opa, Habib, é um prazer, uma honra participar desse 36º episódio BTC Money, falar um pouquinho sobre reformas, Infelizmente, nossos investimentos, eles tangenciam a política, é importante a gente estar atento ao que está acontecendo lá também. Vamos que vamos, Habib. Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, acho que a gente vai dividir um pouco o assunto na reforma administrativa e na reforma tributária, algumas reformas, algumas características aí. E para começar, então, vamos falar da reforma administrativa. Ela ficou um pouco mais quente aí nos últimos dias, ganhou uma certa relevância aí nas discussões do Congresso. E eu acho que é importante a gente abordar os temas que estão em voga nesta reforma. Eu peço para o Rafa me ajudar, e comentar um pouquinho o que é essa reforma administrativa que está em pauta e quais são as principais características dela. Perfeito. Bom, primeiro contextualizando, a gente sabe que todas as reformas que estão sendo encaminhadas para o Congresso têm uma relação com a questão orçamentária do governo. Então, a gente sabe que o orçamento do governo ele é composto, por um lado, das receitas, que são aquelas receitas advindas aí dos tributos e dividendos, as fontes de receita do governo, e todas as despesas são as despesas relacionadas ao custeio da máquina pública, e a gente tem também uma parcela relevante de despesas relacionadas ao serviço da dívida, que é o pagamento de juros, basicamente. Então, quando a gente se remete, ou a gente fala especificamente da reforma administrativa, a gente está falando de toda a organização de cargos do Estado e regras que se referem, por exemplo, à maneira como os servidores públicos são admitidos ou são contratados. Então, primeiro falando sobre as fases de aprovação dessa reforma, a reforma administrativa ela possui 3 fases. Sendo que a primeira fase é a fase em que um novo regime de vínculos, a alteração organizacional da administração pública, o fim imediato de alguns benefícios, vai ser votada. E para que essa fase seja aprovada, isso vai ser submetido através de uma PEC. E a PEC é um projeto de emenda constitucional que exige que pelo menos 3/5 dos votos de senadores e deputados, o que faz com que a dificuldade para que isso efetivamente seja colocado em prática seja um pouquinho maior. E qual vai ser a abrangência? A abrangência vai ser para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário, nas 3 esferas da Federação, União, Estados e municípios. Então, quem vai ficar de fora dessa reforma? Os parlamentares, juízes, desembargadores, ministros, promotores, procuradores e militares. Então, algumas pessoas, alguns, inclusive parlamentares, defendem que essa reforma não é uma reforma totalmente equitativa, ou seja, que vão existir alguns desequilíbrios, porque você não está atingindo todo mundo, ela não vai ter uma abrangência total. E ela só vai ser válida para quem ingressar no serviço público a partir da sua aprovação. Então, quem já é hoje um servidor público não vai ser afetado por essas novas regras. Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, sobre algumas coisas que vão mudar, ou seja, o fim de alguns benefícios, vamos falar, por exemplo, sobre as questões
relacionadas a férias. Então, nenhum servidor poderá, por exemplo, ter férias com mais de 30 dias de duração, né? Outras coisas que vão mudar também. Se tiver qualquer tipo de diminuição de jornada de trabalho, o salário vai ter que ser diminuído também, né? Então, a fim de alguns benefícios que hoje existem, mas não vão mais existir. Falando a respeito da maneira de contratação, hoje, basicamente, existem os cargos comissionados e os concursos públicos, né? Vai existir uma nova modalidade que é o modelo de seleção simplificada. Então, basicamente, os cargos comissionados, eles deixarão de existir. Ninguém vai poder chegar lá e contratar ou trazer alguém para o serviço público simplesmente porque tem uma vaga de cargo comissionado e aí, por simples e livre vontade de quem tem direito de ocupar ou de decidir quem vai ocupar aquele cargo, esse cargo seria ocupado. Isso não vai mais existir, né? Algumas outras mudanças importantes que referentes à estabilidade. A gente sabe que um servidor público ele não pode ser demitido simplesmente, né? A gente fala que assim, hoje para um servidor ser demitido existem 3 hipóteses. Pode ser por processo administrativo, por decisão judicial, que é muito difícil que aconteça, então a gente praticamente desconsidera, e por insuficiência de desempenho, só que isso não foi regulamentado, ou seja, não existe. Então, as mudanças, as novidades são que para ocupantes da carreira de Estado, né, vão permanecer esses processos administrativos e a decisão judicial também, mas a insuficiência de desempenho vai ser regulamentada nas fases seguintes de aprovação dessa reforma, ou seja, quem tiver um desempenho que fique um pouco aquém, eventualmente poderá ser demitido. E não vai ter nenhum tipo de promoção simplesmente por tempo de serviço. Então, além do funcionário ele passará a existir a possibilidade de demissão, não vai ter nenhum tipo de promoção simplesmente por tempo de serviço. Então, são uma série de mudanças, tem muitos outros detalhes também, né? Mas uma série de mudanças então, que se referem justamente à organização. E o fato é que, se a gente for olhar para qual vai ser a economia prevista com todas essas reformas, o IPEA fez alguns cálculos até para ajudar, né, na decisão dos parlamentares, e a economia prevista é de até 816 bilhões em 10 anos. Então, é uma economia bastante significativa. A gente sabe que, apesar disso, quando ocorrem problemas como o que a gente está vivendo agora, o gasto sobe tanto que às vezes você faz um esforço enorme para fazer uma economia e num problema específico, boa parte dessa economia já é gasta, mas isso não significa que a gente não deva fazer, né? A reforma administrativa é importante para a evolução de todo o sistema público, né? Toda a maneira como o funcionalismo público funciona. Exatamente, Rafa. É importante a gente entender o que está em pauta hoje, né? Porque há várias possibilidades de reforma administrativa. A que está em pauta é essa que o Rafael muito bem colocou aqui, né? Que tem uma expectativa de redução de gasto da máquina pública através dessa nova estrutura, uma nova forma de seleção e avaliação de servidores, né? E tem alguns pontos também que são questionados aí, em parte tanto do Congresso como da população, principalmente no que toca à seleção dos servidores que não serão afetados, né? Então, como o Rafa colocou, né? Então, são vários pontos. É importante você que está ouvindo, assistindo a gente, entender o que está se passando, né? Para ver também como que essas discussões vão andar. Como o Marquinho bem colocou no início do programa, né? Isso também afeta os movimentos dentro do mercado financeiro, né? Isso a gente vê todos os dias nos humores da Bolsa de Valores, né? Mas essa aqui a gente falou então da reforma administrativa. Não sei se o Marco tem algum ponto aí para colocar em relação à reforma administrativa, mas o Marco deu uma boa lida na reforma tributária, né? Que eu sei que é um grande fã de impostos. E aí, Marquinho, manda bala, o que você viu das reformas que estão em discussão? Se quiser complementar em relação administrativa, fica à vontade, o espaço é teu, meu querido. Boa, Habib, obrigado. É isso aí, reforma tributária, uhul, né? Que legal, impostos. E é sempre interessante que eu sempre me assusto quando eu vou ver quando a gente vai analisando e ver a quantidade de coisa que a gente paga para financiar aí
toda essa máquina administrativa que o Rafa bem colocou aí, que está sendo proposta a ser reformada, né? Em relação à administrativa, Habib, é só aquele negócio, né? Será que é justo mesmo fazer só para a galera nova? Será que, eu tô aqui com uma férias de mais de 30 dias e esse é um benefício adquirido também tem que entender a situação que o país está passando. Mas vamos para a reforma tributária, que é o outro lado, né? Como que se alimenta todos esses gastos do Estado. E aí, galera, a gente tem aí basicamente 3 propostas hoje, que a gente está gravando no dia 16 de setembro, rodando sobre reformas em relação a como que estão, como são cobrados alguns tributos. A primeira delas, e a mais simples, é do Executivo, ou seja, lá do pessoal do Bolsonaro, cujo objetivo é simplificar 2 tributos que têm hoje incidência na mesma base, que são o PIS e o COFINS. Tá? É o Programa de Integração Social, o PIS, e o COFINS, a tributação para financiamento da Seguridade Social, que são tributos federais. E aí a proposta é simplesmente simplificar esses 2 por um outro chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que deve sair aí exatamente o mesmo valor da soma dos 2 impostos, ou seja, algo em torno de 12%, com a tentativa de realmente simplificar. Tá? Além disso, há nas próximas fases desse projeto, a criação do que o pessoal chama de nova CPMF, né, um programa aí que vai cobrar 0,2% de cada transação financeira. Né, quem viveu a época aqui de CPMF sabia que ele comia qualquer tipo de transação. Então, Habib, eu faço uma transação para você, come 0,2% do meu lado e do seu também. Mas pega esse dinheiro, usa. Então, é um imposto em cadeia extremamente danoso. Enfim, o próprio Guedes fala ainda que tem que falar sobre desonerar imposto sobre folhas de trabalho, né? Porque esse é bem pesado, né? Porque impede as pessoas de contratarem mais gente, né? Então, a gente está na situação que a gente está. Bom, então esse é o primeiro projeto, é o projeto do Executivo. Tá? Lembrando, todos eles, tanto o Executivo, da Câmara e do Senado, os 3 projetos estão rodando, eles têm que ser aprovados via PEC, que o Rafa tão sabiamente falou, ou seja, dos 513 deputados que a gente tem hoje lá na Câmara, 308 tem que aprovar. E tem que aprovar 2 vezes lá no Senado, lá na Câmara, lá no Senado também, que tem 81 senadores, 49 deles têm que aprovar o projeto para qualquer uma dessas reformas aqui passar. E aí, a gente tem uma segunda proposta que é da Câmara, que vai criar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que além do PIS e do COFINS, uniria o IPI, o ISS, não vou nem falar o nome, mas olha isso, ó, tem o PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Né? No caso, o IPI, o COFINS e o PIS são federais, o ISS é do município e o ICMS vai para os estados. Perfeito. E uma terceira proposta, que a ideia é substituir 9 tributos por 2, que está lá do Senado, né? E aí a ideia é substituir o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, COFINS, CID, ICMS e o ISS, tudo isso sobre um cara só. Um detalhe, né, é que cada um desses vai chamar esse novo imposto de alguma coisa, né? A gente estava falando antes de gravar o episódio, uma coisa que eu não tinha tentado até o Habib falar, né? A proposta do governo sugere mudar 2, né, o executivo sugere mudar 2 tributos para um outro tributo chamado CBF, Contribuição sobre Bens e Serviços, enquanto o da Câmara, o nome do tributo é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Me lembra até uma frase do Milor Fernandes, falava, como é que era? Me arrancam tudo à força e me chamam de contribuinte. É isso aí, Habib, é isso que está rodando aí hoje de reforma tributária. Pô, muito bom. E é o seguinte, né, Marquinhos? Aqui tem alguns pontos, né? A reforma administrativa, né, mexe com a máquina do Estado, os custeios e acaba mudando aí os apetites das empresas. Porém, ao meu ver, né, não afeta a operação da empresa diretamente. Né? Pode ter alguma consequência indireta. Já os tributos, né, a gestão tributária, ela afeta diretamente as empresas. Hoje a gente sabe que o Brasil tem uma estrutura tributária complexa, né? Isso eu acho que já deixou de ser uma opinião, já é um fato, né? Que a estrutura é complexa, as empresas têm setores diversos para poder lidar
com apuração tributária, né, revisão tributária, pagamento dos tributos, e alguma mudança pode ser benéfica na operação da empresa, o que facilita aí a sua execução, né, da proposta de valor, de fato, das empresas, para depois as pessoas investirem, né, contribuírem com o seu desenvolvimento. Né? Só que tem um ponto aqui, Marquinho, que eu quero que você me confirme. Né? Legal, as propostas que estão em discussão, né, umas juntando mais impostos, né, outras menos. Então, por exemplo, a do governo que junta apenas PIS e COFINS, né, transformando no CBS. A proposta da Câmara é um pouquinho mais complexa, mas eles seriam substituídos imediatamente ou teria algum plano gradual aí? Excelente, Habib. E antes de falar da implementação, todos esses planos de reforma tributária que estão rodando, eles não consideram de maneira nenhuma diminuir a receita, ou seja, os impostos, o que vai se arrecadar, vai continuar pelo menos o mesmo, né? O que é um grande risco até para a gente como sociedade. Pô, será que nesse simplificação eles não vão aumentar os meus tributos? E outra, vai ser de uma vez a simplificação? Não, não vai, né? A simplificação ao longo de 10 anos, ou seja, além dos empresários da gente estar pagando todos esses tributos, ainda vão a zero jogo incluir um ou dois novos, e eles vão sendo substituídos ao longo dos próximos 10 anos aí, dependendo da proposta. Eu vou aproveitar, Habib, e trazer uma pesquisa que a XP fez em parceria com o IPESP, agora no dia 13 a 15 de agosto de 2020, ou seja, exatamente mês passado. E teve uma pergunta aqui que eu quero deixar aqui, que é o seguinte: pelo que o senhor sabe ou fala, foi feito com 1.000 pessoas, né, no perfil do Brasil, né? Qual desses é o principal problema do sistema tributário? Ou seja, dos impostos no Brasil? Então a pergunta foi essa: qual que é o principal problema de impostos? E aí 41% falam que o problema dos impostos é a elevada carga dos impostos. 28% fala que o principal é falta de transparência, 14% fala que o principal problema dos impostos é a injustiça, e só 6%, Habib, falam que o real problema dos impostos no Brasil é a sua complexidade. Então, por mais que consiga simplificar de alguma maneira, a gente não está atacando o cerne, muito pelo contrário, provavelmente nessa reforma tributária vai se aumentar o imposto, que é o principal problema em relação a esse assunto. Pois é, e além da progressividade, né, quer dizer, da gradualidade, né, que você falou, na mudança dos impostos, então CBS, IBS, IVA, o que quer que seja, não seria simplesmente substituído imediatamente, né, não entraria imediatamente, os outros sumiriam. Né, teria um imposto a mais, ou dois a mais, né, ao longo do tempo, com as cargas variando aí até a transição completa em 10 anos, como o Marco comentou. Né, então, essa é uma questão. Outro ponto, né, falando sobre essa que eles chamam de nova CPMF, que é imposto em relação às transações financeiras, né, o comércio eletrônico, né, então você fazer TEDs, transferência, etc. Esse é um imposto, né, que o pessoal acaba falando que a arrecadação é mais fácil, né, porque é imediato ali. Né, então tem esse ponto, de qualquer forma, ele é mais um imposto, assim como os impostos que a gente chama de indiretos, que são todos esses que o Marco falou, né, que incidem sobre consumo e produção. Né, então, aqui tem um ponto até que eu queria um comentário do Rafa, né? Eles são impostos que incidem, de certa forma, igualmente aí, independente da renda, né? E aí tem algumas propostas, né, futuras, né, mas não estão sendo discutidas agora, de mudanças na progressividade dos impostos, né, que incluiria o quê, Rafa? Que quando o pessoal fala de progressividade, né, além desses impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, né, que outros impostos futuramente poderão ser discutidos em eventuais reformas? Esse é um tema fundamental pelo seguinte, né? O imposto que incide sobre o arroz, por exemplo, o alimento, né? Ou o imposto que incide sobre um serviço, um produto vendido, ele incide para todo mundo. Então, o cara que ganha, sei lá, 10 milhões de reais por ano, acaba pagando o mesmo imposto que o cara que ganha um salário mínimo quando ele compra aquele produto, né? Então, é por isso que o imposto que incide sobre o consumo e o serviço é um imposto que é desigual, né? Porque ele não atinge a pessoa de forma justa, vamos dizer assim, né? Toda a sociedade de maneira justa.
Portanto, uma maneira da gente conseguir equilibrar um pouco isso seria aumentar a carga tributária sobre a renda, efetivamente, né? E aí, quanto maior a renda, você cria uma alíquota um pouco mais alta. Hoje já é assim, mas podem ser criadas novas faixas, né? Então, quem tem em torno ali de 60 mil reais de renda anual, a faixa de superior, né? A renda que é recebida, que ultrapassa esse limite, tem uma alíquota incidente de 27,5%. Mas isso pode mudar. Você pode criar uma nova faixa, por exemplo, de 35%, uma nova faixa de 50%, uma nova faixa de 60%, não sei. Né? Isso pode acontecer, inclusive, em alguns países desenvolvidos, o imposto sobre a renda tem alíquotas bastante superiores às que a gente paga aqui no Brasil. Então, seria uma maneira da gente equilibrar um pouco. Um outro imposto que é bastante discutido é o ITCMD, né? Que é o imposto sobre passagem de patrimônio. Então, ele incide ou quando alguém falece e aí o patrimônio é transmitido para o herdeiro, ou quando você doa o patrimônio, você pode fazer doação em vida. E no Brasil, a alíquota máxima é de 8%, que é assim, irrisoriamente baixo, se a gente comparar com países também desenvolvidos que chegam a ter uma alíquota de imposto sobre transmissão de patrimônio de quase 70%. Então, se você pensar que, pô, ok, você trabalhou, é justo que você passe uma parte do patrimônio para os herdeiros, mas também é justo que os herdeiros corram atrás, né, e conquistem o próprio patrimônio, e que então, se pensar sobre um imposto de 70% sobre a transmissão dos bens, na verdade não é nenhum absurdo, não é nenhum exagero, né? O que também faria com que esse equilíbrio existisse de alguma maneira, porque você não consegue proteger simplesmente o seu patrimônio praticamente inteiro, quando a gente está falando de uma alíquota de 8%, e fazer assim, pura e simplesmente a transmissão desse patrimônio. Então, essa discussão é uma discussão relevante. A gente sabe que no Brasil a carga tributária como um todo é uma carga elevada, principalmente se a gente pensar na contrapartida, o que também é injusto, né? Porque aí você cobra desigualmente as pessoas e aquele que precisa mais do serviço público é quem não tem, né? Na verdade, deveriam ser serviços universais, como, por exemplo, saúde e educação. Na Europa, o rico coloca o filho para estudar numa escola pública, né? O rico vai num hospital público. Aqui no Brasil, isso é impensável, né? Porque quem tem condições tem que pagar um seguro-saúde, vai num hospital privado ou paga uma escola privada. E a pessoa que é a pessoa que, enfim, que tem menos renda, que está pagando muito imposto, né, principalmente em relação a toda a renda que recebe, essa também tem que ter acesso a um serviço público de má qualidade muitas vezes. Né? Então, são todas questões relacionadas aí aos tributos, questões importantes que a gente tem que endereçar em algum momento com a evolução da sociedade. Né? Exatamente, né? Então não é só a discussão do número de tributos, né, ou da unificação de tributos. A gente tem a discussão como o Marco bem colocou, da carga tributária como um todo, e que o Rafa complementou, né, que hoje no Brasil ela é, de certa forma, elevada, né, e tem também a discussão sobre a progressividade dos impostos. Então, são várias discussões aí. E, Marquinhos, só para complementar, né, a gente falou aqui sobre as reformas que estão em pauta na Câmara, no Senado e também no Executivo, que tratam basicamente da simplificação. Né? Tem alguma proposta corrente de algum desses players aí públicos que trabalha também em progressividade ou outro assunto ou a carga efetivamente? Habib, eu não sei te responder essa, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que certamente sim, porque, cara, a Câmara lá de deputados tem um monte de projeto rodando, de vez em quando a gente sabe, eles desengavetam um projeto de 1995, voltam, né, e, tá valendo aquele negócio, é bem complicado, mas o fato todas essas reformas, elas pegam pequenos pedaços realmente de uma coisa muito maior. Então, a reforma tributária, agora, essa que está sendo passada, pega no máximo 9 tributos, não entra nem na questão de ITCMD, a questão de imposto de renda que o Rafa colocou. Mas, além disso, tem se falado, ou é necessário reformas na área trabalhista, na área previdenciária. Pô, a gente acabou de falar sobre a reforma da Previdência, mas está na hora também
Reforma da Previdenciária tem que se falar, todo ano tem que fazer uma reforma previdenciária. Enquanto permanecer naquele sistema de repartição que a gente comentou no BTC Money 35, né, o passado, todo ano tem que falar sobre isso, além de reforma política, né, de fundos eleitorais, reforma econômica. O próprio governo Bolsonaro prometeu muita coisa, né? Eles estão aí colocando algumas, né, na minha opinião, insuficientes, mas quem sou eu para dar opinião? Você conhece alguma, Habib, que está rodando aí, que tem possibilidade de entrar? Não conheço uma proposta formalizada ou que esteja sendo discutida, né? O que a gente ouve são as diversas ideias, né, que podem eventualmente virar proposta, e algumas viram, né, projetos de lei de alguns deputados, né, e deve ter, como você falou, uma série de projetos de lei, né, e é o que o Rafael comentou. Então, os que estão sendo mais discutidos são a simplificação dos impostos indiretos, tá, que é uma mudança um pouco mais fácil, politicamente falando, pelo que o pessoal comenta, apesar de que unir impostos que são recolhidos por União, estados e municípios é muito difícil politicamente, né? Então a proposta de unir PIS e COFINS ela é bem simples, é fácil de aprovar, né, em relação às outras, tá? Sempre falando de forma relativa aqui, tá? Agora, uma proposta que une PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI aí já é bem complicado. Os estados eles fazem um pouco mais de questão de ter uma rédea curta ali na cobrança dos impostos, então tem uma série de problemas políticos envolvidos, né? E aí no que fala sobre renda e patrimônio, aí você tem uma série de discussões, tanto no Congresso como na sociedade, né? Tanto faixas alternativas, aí, faixas diferentes no imposto de renda de pessoa física, é uma coisa que é discutida, que o Rafael comentou, imposto sobre lucros e dividendos, tá? É uma outra discussão que está sempre em pauta, e ela pode ser feita simplesmente colocando um novo imposto ou fazendo um certo trade-off entre o imposto sobre lucros e dividendos com uma eventual redução do imposto de renda na pessoa jurídica, né? São várias as discussões em pauta. E também os impostos sobre patrimônio, né? Aqui a gente está falando, né, das discussões, né? Isso daqui é muito discutido, né? Eu lembro do Ciro Gomes aí na campanha de 2018 falando muito que o jatinho e o iate não pagam IPVA, né? Então aqui a gente está falando de imposto sobre veículos, etc. Aquele negócio todo. Imposto sobre grandes fortunas é uma coisa também que é comentada, né? Não sei se tem projeto, né? Mas ela é falada bastante aí no Congresso e na sociedade também, né? Falando bastante sobre patrimônio, né, dentre outros impostos e mudanças, tanto na progressividade, né, quando a gente fala de renda e patrimônio, né, a principal motivação para eles é a progressividade. Né, uma outra motivação que pode acontecer é o aumento total da carga tributária, né, o aumento absoluto, né, do montante recolhido. Né, e aí, quando a gente fala de impostos indiretos, também a questão da progressividade entra, mas principalmente a simplificação. Né? Então, são várias mudanças que podem acontecer. Né? Uma coisa que eu particularmente gostaria que acontecesse é que a gente discutisse mais sobre as mudanças e implementasse mudanças. Né? Acho que muitas vezes a gente é conservador demais nas mudanças, mesmo quando a gente sabe que uma coisa está ruim ou andando mal, né? Como, por exemplo, a quantidade de tributos que a gente tem no Brasil. Essa já é uma primeira discussão que eu acho que poderia ser pautada, mas tem várias aí que são discutidas também na sociedade. Bom, aqui a gente falou de bastante coisa, hein, pessoal? Então, vou pedir aí os comentários finais ou despedida de vocês. Rafa, por favor, vamos lá. Isso aí, vários pontos importantes, muito legal. Então, vejo vocês no próximo episódio do BTC Money. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Rafa. Marquinho, muito obrigado, hein, cara. Aí, galera, muito obrigado. Até o próximo BTC Money. Tamo junto, Habib. Muito obrigado. Boa, valeu pessoal, obrigado você que acompanhou até hoje, né? Até agora. É importante entender essa discussão como um todo, né? Acho que até para ficar por dentro dos assuntos que estão rolando hoje em dia, né? Isso é importante não só para os seus investimentos, né? Finanças pessoais, acho que para trazer um pouco daquele conhecimento básico das atualidades. Beleza? Então, a gente vai continuar com o BTC Money na semana que vem, falaremos sobre outros assuntos aqui também. A gente vai falar muito sobre investimentos, tem muita coisa ainda para a gente comentar. Nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.